Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma palavra que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 6, e o versículo de número 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8. Está escrito assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui está uma palavra na qual o apóstolo Paulo, ele ensina sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela vale para todo mundo. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa a posição. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Muitos semeiam coisas erradas, semeiam o mal e esquecem que todo mal que ele está semeando é o mesmo mal que ele vai colher daqui a algum tempo. É o retorno que vai vir. Então, há muitos que vivem uma vida desse jeito. As pessoas dizem assim: olha, eu sirvo a Deus do meu jeito. Outros dizem: Deus é um só. E de fato Deus é um só. Outros dizem: olha, aonde se fala do nome de Deus, está bom. E outros vivem a vida dirigido por aquilo que eles acham que é o certo.
aquilo que eles escolhem crer, eles escolhem acreditar. A Bíblia Sagrada, ela foi produzida pela vontade de Deus por causa do pecado do homem. Deus, no seu amor, separou homens que viveram uma vida santa, cheia do seu Espírito Santo, uma vida que dedicaram a Deus. Deus escolheu certos homens, inspirou eles para escrever os livros da Bíblia Sagrada, os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Deus escolheu esses homens para escreverem a revelação da sua vontade, para que o pecador entenda qual é a vontade de Deus, para que todos entendam qual é o plano de salvação, o que devemos fazer para ser salvos. Está escrito num dos versículos da Bíblia Sagrada que Deus não faz acepção de pessoa. Só que esse Deus que não faz acepção de pessoas, ele exige de todos aqueles que ele não faz acepção, Deus exige arrependimento, conversão, regeneração, justificação e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a humanidade não pode dizer, olha, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não podemos dizer assim, porque Deus deixou como que Ele quer que nós servamos a Ele. Deus deixou escrito. Nós temos que procurar conhecer a vontade de Deus para servir a Ele. Muitos dizem, eu tenho a minha religião. A minha religião também fala de Deus. Muitos dizem assim. Mas Deus não deixou uma religião. Deus deixou o seu Filho pregando a palavra, ensinando o que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou, orientou os apóstolos, 12 apóstolos que ele escolheu. Ele orientou esses apóstolos para dar continuidade à pregação do Evangelho. Então, não é conforme eu penso ou conforme você pensa. É conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Conforme Deus determinou para nós servir a Ele. Então não existe esse negócio, eu tenho a minha religião. Isso aí não existe. Existe na cabeça das pessoas. Mas para passar a eternidade com Deus, esse pensamento está errado. Porque nós só vamos passar a eternidade com Deus se nós crer nos ensinamentos que estão registrados na Bíblia Sagrada. Eu li aqui no começo sobre a lei da semeadura. Sempre nós ouvimos pessoas dizer, quando alguém morre, nós ouvimos as pessoas dizer que Deus ponha num bom lugar. Outros dizem, saiu da terra para ir morar no céu, vai estar com Deus. Mas espera um pouco. A nossa vontade é que todos vão morar com Deus. E a vontade de Deus é que todos se salvem. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos. Só que, infelizmente,
esses todos que Deus quer, infelizmente não querem ser salvos. Muitos não querem ser salvos. Muitos não querem. Veja bem, se para eu conseguir um emprego, seja aonde for, toda empresa, todo estabelecimento, todo lugar que tem um emprego tem as suas regras. Se para mim aceitar aquele emprego, eu tenho que cumprir as normas exigidas daquele patrão, daquele encarregado, daquele chefe, daquela diretoria, daquela empresa, daquele lugar. Eu tenho que cumprir, mesmo que seja coisas contra a minha vontade. Se eu quiser permanecer ali, eu preciso aceitar. E agora para o céu, para viver a eternidade com Deus, também não pode ser do meu jeito, nem do seu jeito. Precisa ser do jeito que Deus quer. Foi Deus que estabeleceu. A paz do Senhor, irmão Marquinho. Deus abençoe. Precisa ser do jeito que Deus quer, do jeito que Deus estabeleceu. Então esse pensamento, quando alguém parte desta vida, quando alguém morre aqui na terra e dizem está com Deus, será que está? Será que essa pessoa partiu para estar com Deus? O que a Bíblia Sagrada fala? Jesus disse num dos evangelhos: porfiai por entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito, porque são poucos que entram por ela, mas são muitos os que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso. E o que Jesus disse? O caminho espaçoso e a porta larga conduz à perdição. Se Jesus disse que há muitos, então peraí, então não é todo mundo que vai para o céu, e não é de qualquer jeito que vai para o céu. Quem daqueles que morreram, que muitos disseram que está com Deus, quem que morreu e voltou para dizer que está com Deus? Ainda que voltasse, Deus não permitiria voltar. Se alguém voltar, é demônio que está usando a pessoa, porque Deus colocou um abismo. Os vivos não têm nenhuma conversa, nenhuma comunicação com os mortos, com aquele que passou dessa terra. E aquele que já morreu também não tem nenhuma comunicação com os vivos. Existe um grande abismo, não tem mais ligação. Então, tudo que o homem semear, ele vai colher. Muitos vivem numa prática de pecado, vive pecando a vida inteira, vive mentindo, vive prostituindo, vive na imoralidade, vive desejando mal para as pessoas, depois morre, alguém diz, agora vai estar com Deus, passou para estar com Deus. Mas o que Jesus falou? Vê o que Jesus falou. João capítulo 3, versículo 18. Jesus quem disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Alguém pode dizer, tá, eu creio que Jesus morreu, eu creio em Jesus. Então, se você crê, você vai pedir o batismo, você vai ser batizado nas águas. Por quê? Porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Então, se você crê
em Jesus, você vai ser batizado nas águas, como Jesus ensinou. Jesus foi batizado cerca de 30 anos de idade. E o que é o batismo? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos o que significa o batismo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então o que é batismo nas águas? O que simboliza o batismo nas águas? A imersão nas águas significa o sepultamento do velho homem. Significa sepultar a vida de pecado, a velha natureza. E significa ressurgir para uma nova vida. Portanto, agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se você crê em Jesus, você vai ser batizado, como Jesus ordenou. Se você não quer ser batizado como Jesus ordenou, você não crê no Evangelho. Você não crê em Jesus. E precisa crer. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então não é qualquer religião, não é qualquer lugar, não é qualquer ensinamento que é o suficiente. Não é conforme você acha ou conforme eu acho, é conforme está escrito na palavra de Deus. A lei da semeadura é certa. Olha o que Paulo fala, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, o salário é a recompensa. A recompensa por uma vida de pecado é morte. Morte é separação eterna de Deus. Então não é qualquer um que vai para o céu. Deus quer que todo mundo vá, mas não é qualquer um que vai. Alguém pode pensar, você está julgando? Não, estou falando a palavra. Estou falando o que está escrito na Bíblia. Não estou falando pensamento meu, ideia minha. Estou falando o que está revelado na Bíblia. Foi Jesus que falou que muitos vão para a perdição. Foi Jesus que falou. Entrai no céu para escapar da condenação eterna. Foi Jesus que falou. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse. No dia lá do juízo final. Apocalipse 22. Apocalipse 20. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiu o céu e a terra, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou aos mortos que nele havia
A morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, para sempre longe de Deus. Então não é todo mundo que vai para o céu. As pessoas desejam, quer, mas para ir para lá tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, entregar a vida a Ele. Obedecer a palavra de Deus, procurar conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, se libertar da prática do pecado, viver uma vida de santidade. A palavra de Deus santifica. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O sábio Salomão disse em Provérbios, há muitos caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o fim leva à morte. Então Deus não se deixa escarnecer. Os que semeiam da carne, os que semeiam, vivem uma vida na prática do pecado, se não se arrependerem enquanto estão com vida, segue-se o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E depois do juízo, o lago de fogo. A separação eterna de Deus. Por que será que Jesus sofreu tanto? Se fosse para cada um escolher a sua religião, se fosse para cada um servir a Deus como as pessoas querem, como as pessoas desejam, para que Deus enviaria Jesus para sofrer na cruz? Para que Jesus sofrer tanto como ele sofreu? Se Jesus sofreu o que ele sofreu, foi para agradar a Deus, porque só Jesus podia oferecer um sacrifício para agradar o Pai. E o Pai aceitou, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Então é só por meio de Jesus Cristo que as pessoas podem escapar da condenação eterna. Ser crente não é uma opção de religião. Ser crente. Muitos dizem, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Outros, eu sou evangélico, eu sou não sei o quê. Ser crente é crer em Jesus Cristo. Jesus disse para Tomé, seja crente, Tomé, não incrédulo. Agora, ser crente é obedecer o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ser crente é crer no sacrifício de Jesus, é seguir a Jesus, é obedecer a Jesus. Não é uma confissão da boca para fora, é uma confissão que nasce no coração. Do coração salta para fora. E aí resulta no batismo, que depois vem a Santa Ceia, participar da ceia, viver em comunhão numa igreja, aprender a palavra de Deus. É essa a vida espiritual, a vida santificada que Deus exige. Então fica aqui essa palavra: da lei da semeadura ninguém escapa. Quem crer em Jesus será salvo. Quem rejeitar a salvação que está na pessoa de Jesus, infelizmente, será condenado eternamente numa vida longe de Deus. Então fica aqui essa palavra. Olha o que diz aos Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está numa religião. Não é isso que está escrito. Não há condenação para quem está numa igreja.
Não é isso que está escrito. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É preciso estar numa igreja onde prega a salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, salvação com base só no sacrifício de Jesus, que pregue o Jesus Cristo ressuscitado, que vai voltar para arrebatar sua igreja, e obedecer a Jesus, e obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que assistiram. Deus abençoe, irmão Marquinho, e a todos que assistiram aí, no nome santo de Jesus Cristo. Que todos possam ter uma boa noite. Assista esse vídeo melhor, se você puder, com mais tempo aí. Pense bem nessas palavras, nesses versículos bíblicos que foi citado. Abra a Bíblia aí na sua casa e leia, examine a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia. Na Bíblia está revelada toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus exige para a salvação de todas as pessoas. Leia a Bíblia, peça para o Espírito Santo iluminar o teu entendimento. Leia com sinceridade, com desejo de conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Não leia por ser um religioso, leia para conhecer a Deus, para receber a libertação espiritual, para ter vida espiritual com Jesus, para ter intimidade com Jesus, para errar menos, para santificar a vida. A paz do Senhor, irmão Eri Alencar. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.